Por mais que a gente queira desistir, por mais que toda a nossa realidade nos diga, você não é capaz, você é indigno, você não consegue, repreenda essas falas da sua mente, porque isso é uma mentira de Satanás para tentar te paralisar e de tentar te impedir de realizar aquilo que o Senhor tem sobre você. E é sobre isso a nossa obediência, a nossa confiança no Senhor. Sabe, antes de fazer qualquer coisa, a nossa mente, ela tá o tempo todo querendo nos parar, nos paralisar. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode deixar que os pensamentos negativos que vêm para tentar nos paralisar, para impedir de realizarmos aquilo que o Senhor nos chamou e nos separou para fazer. Sabe, Sansão? Sansão era um homem valente, forte, escolhido do Senhor, teve o Espírito do Senhor nele, mas ainda assim, ele pecou contra o Senhor. Ele escolheu uma mulher dos filisteus para ele casar e não podia, mas porque a mulher a qual ele escolheu agradou os olhos dele. Então ele não consultou ao Senhor se aquela mulher era para ele se casar. Ele simplesmente agiu de acordo com a vontade dele. E foi. Só que, ainda assim, a misericórdia do Senhor sobre a vida de Sansão era muita, mas Deus também é justo. Ele permitiu que Sansão passasse por várias experiências devido à sua desobediência para ele reconhecer que a força dele, do Espírito do Senhor, que estava sobre ele, que era a força dele. Então, quando você se disponibiliza a fazer a vontade de Deus, quando você dá a sua palavra para Deus, você precisa cumpri-lo. Sabe, o Senhor requer isso de nós. Isso está lá em Salmos. Que o Senhor quer que nós sejamos verdadeiros com Ele. Que tenha verdade naquilo que falamos e vivemos e sentimos. Para que a gente não seja só mais um. Essa semana eu acordei com vontade de desistir. Mas eu não vou desistir porque não é sobre mim, é sobre o Senhor, é sobre Jesus. E eu sou um instrumento nas mãos dele. E não é porque o meu corpo está dizendo para mim, não faça isso, deita, vai dormir, é melhor. A minha mente está me acusando, minha mente está me dizendo, você não é digna disso, você não é capaz de fazer isso. Eu ainda assim estou aqui, porque eu vou contar para vocês o meu testemunho. Eu vou fazer as pessoas ouvirem a minha voz, ouvirem aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, que o Senhor fez e tem feito na minha vida. Porque não é sobre mim, não é sobre a minha força, não é sobre a minha capacidade, mas sobre o poder de Jesus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, Ele está forte. Quando eu penso que eu consigo porque Ele está comigo. Quando está doendo, Ele passa comigo. Eu não estou sozinho, nunca estive sozinho. Você não está sozinho, você nunca esteve sozinho. Então eu vou ler para vocês em Juízes 16, versículo 28, sobre o arrependimento de Sansão. Que o arrependimento verdadeiro que Sansão teve. Ele revelou o segredo dele para Dalila, que foi a esposa que ele escolheu entre os filisteus para ele se casar, mesmo sabendo que não era para se casar com outra mulher que não fosse da tribo dele, mas ainda assim ele desobedeceu ao Senhor e decidiu agir conforme a vontade dele, o que era bom aos olhos dele, o que agradou aos olhos dele. Então, o Senhor permitiu que Sansão fizesse isso. E conforme a história vai se passando aqui, Dalila, ela trai Sansão, a confiança de Sansão. E ela revela para os filisteus qual era o segredo de Sansão, por detrás da força de Sansão. O Espírito do Senhor se apossava de Sansão. E Sansão tinha a força necessária que ele precisava para vencer os seus inimigos. Então o cabelo de Sansão era o simbolismo da obediência, da palavra do Senhor, da promessa do Senhor. Mas Sansão, pela sua desobediência, ele resolveu agir conforme a vontade dele, como eu disse. E aqui, chega um momento em que Sansão é levado cativo pelos filisteus, ele tem a cabeça dele raspada, ele tem os olhos deles arrancados pelos filisteus, porque Dalila entregou para os filisteus a força dele, aonde que estava a força dele. E rasparam a cabeça de Sansão, arrancaram os olhos de Sansão. Então Sansão, eles acharam que a partir daquilo ali ele tivesse destruído Sansão. Mas não. Aquele momento em que Sansão revelou para Dalila a força dele, o Espírito do Senhor saiu dele. O Espírito do Senhor não estava mais com ele. Mas quando Sansão se arrependeu verdadeiramente de ter desobedecido ao Senhor, o Espírito do Senhor se apossou dele novamente.
E Sansão matou muito mais homens, muito mais filisteus no dia da sua morte do que no dia da sua força. Vou ler para vocês aqui, Juízes 16, versículos 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que matara na sua vida. Quantas vezes a gente não se sente indigno e incapaz de cumprir aquilo que o Senhor nos separou para fazer na nossa vida? Muitas vezes eu me senti assim e me sinto assim. Mas como Sansão falou assim, ele se arrependeu verdadeiramente e confiou no Senhor. E ele foi e matou mais homens no dia da sua morte do que quando em vida. E é muito engraçado dizer isso, que ele matou mais homens em dia da sua morte do que mataram na sua vida. Eu estou passando por um tempo na minha vida que eu me sinto morta por dentro. Que a dor me consumiu de uma forma que eu olho para dentro de mim e pareço: Senhor, há esperança para mim ainda? Quantas vezes eu fiz essa pergunta para Deus: há esperança para mim ainda? E foi nesse meu tempo de dor que eu tenho conseguido florescer e conhecer a Deus e sentir a Deus de maneira que eu nunca senti antes na minha vida. Quando eu estava feliz, bem, em que eu me sentia confortável para fazer e que eu me sentia capaz de fazer tudo e qualquer coisa. Mas foi e tem sido no meu tempo de dor que a presença de Jesus, o poder do Senhor tem se manifestado na minha vida. Então eu digo para vocês: não desistam. Ainda que a dor pareça o seu fim, não desista. Ainda que um medo tenta te paralisar, não desista, mas confia no Senhor. Não desista, mas confia no Senhor.